Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 23 de fevereiro de 2023, começando esse tempo da Quaresma, pedindo a Deus bênção, paz, alegria para todos nós. E nessa quinta-feira, o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quaresma, campanha da fraternidade, pedindo a Deus que guie e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nós vamos refletindo e começando essa caminhada nossa em direção à ressurreição de Jesus. Nós vamos caminhando em direção à ressurreição de Jesus. Nosso querido Amadeus Mozart, que nasceu em 1756 e nasceu em 1791, dizia: eu agradeço a Deus por graciosamente me dar a oportunidade de entender que a morte é a chave que abre a porta da nossa verdadeira felicidade. Repito, eu agradeço a Deus por graciosamente me dar a oportunidade de entender que a morte é a chave que me abre a porta da nossa verdadeira felicidade. Pode ser que Mozart estava pensando na morte como sendo passagem para a ressurreição. A verdadeira felicidade acaba sendo lá mesmo. A nossa felicidade aqui ela é muito temporária, né? Felicidade é um assunto que eu não gosto muito, não. Nunca gostei muito. Porque eu também nunca entendi muito o que é isso. Eu posso dizer que eu tive momentos que eu vivi muito bem, mas outros momentos eu vivi muito mal. Outros momentos acho que eu fui um pouquinho melhor, outros fui muito pior, mas acho que o predominou ainda, não sei o que é não. Eu não sou dessa raça aí que nasceu com o dom de viver. Eu sempre digo que para mim viver é uma luta muito grande. Não é que eu sou depressivo, quero me matar, nada dessas coisas. Mas eu sempre fui muito melancólico, muito filosófico, muito reflexivo a respeito da brutalidade da vida. Muito reflexivo sobre a dureza da vida e o sofrimento da vida. Afinal, eu sempre gostei de pensar e rezar e procurar respostas sobre como manter a esperança na dor, no abandono, no esquecimento, como se apegar a Deus e se distanciar do mundo que às vezes nos fere tanto. Até porque nós seguimos um Jesus que ontem nos alertou: cuidado com as suas práticas religiosas. Se você tem uma prática religiosa porque você quer ser reconhecido por Deus, ou você tem uma prática religiosa porque você quer aparecer. Se você quer aparecer, você já tem sua recompensa. Não espere nada de Deus. Mas se você tem essa prática religiosa, não é para aparecer, é para fazer o bem ao próximo, para conversar com Deus e para te ajudar, então não se preocupa que Deus vai reconhecer isso. A recompensa é sempre na eternidade. É a velha questão. Você tem que ser melhor do que aqueles que não têm fé. E o evangelho de hoje, nessa quinta-feira, começa já com as exigências próprias. Então Jesus, no primeiro momento, ele fala para os discípulos. O que Jesus fala para os discípulos? O anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. Jesus, num período, e Jesus em Lucas está na viagem, começando a viagem para Jerusalém, viu, praticamente, é uma longa viagem. Então Jesus, antes dessa viagem, já diz isso. Acontece, antes de começar,
Jesus já vai alertando, fala assim, olha, haverá um problema a chegar em Jerusalém. Então Jesus fala diretamente para os discípulos, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esse é o anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então o que nós temos nessa frase importante para a nossa fé? Lembramos sempre que falar Filho do Homem é o título de Deus humanizado. É Deus que se tornou carne. Então é a humanidade de Deus presente. Então estamos falando do Jesus histórico, do Jesus carnal, do Jesus que se tornou carne. Não estamos falando do transfigurado, do que caminha sobre as águas, estamos falando da humanidade de Jesus. Ele vai sofrer muito, vai ser rejeitado, e aí coloca as 3 categorias de gente importante do mundo religioso. Os anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei. São os 3 representantes do mundo religioso. Então, esse Filho de Deus, ou esse Filho do Homem, vai ser rejeitado por autoridades religiosas. E os representantes do poder econômico, político e religioso. Então, eles são os representantes desse mundo. Gente da lei de Deus, gente do poder econômico, os anciãos, gente da religião, os doutores da lei. Então, Jesus vai ser rejeitado pelas autoridades religiosas da época. E deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O que interessa para cada um de nós é que é o final. Mas onde é que vai acabar isso? Na ressurreição. Onde é que vai acabar essa rejeição, esse sofrimento, essa perseguição e essa morte? Acaba na ressurreição. Por isso o destino de Jesus é a ressurreição, como o destino nosso também tem que ser a ressurreição. Por mais que a gente pense que o destino é só morte, para quem tem fé e acredita, eu tenho que acreditar e pensar, não, mas o meu destino é além disso, é após isso. Já que o destino de Jesus é além da sexta-feira da paixão, é a ressurreição, então o meu destino, por estar batizado, por estar em comunhão com Ele, por tentar viver a minha fé, por rezar, tem que ser isso também. Tem que ser isso também. Porque senão a vida fica vazia, inútil, desnecessária. É aquilo que um teólogo dizia, se não houver ressurreição, o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi na vida? Nada. O que eu vou fazer com tudo que eu vivi? Nada. O que adianta tudo aquilo que eu vivi? Nada. Então Jesus diz, no primeiro momento Jesus fala isso para os discípulos. No segundo, Jesus volta para a multidão. Depois Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Seguir Jesus é renunciar a mim mesmo, mas isso não é para qualquer um. A gente não renuncia a si mesmo. É muito difícil você encontrar alguém que renuncia a si mesmo e não quer nada, só quer fazer aquilo que Deus quer. Eu não renuncio a mim mesmo, porque eu vivo me apegado às minhas coisas, apegado à minha frescuragem de horário, de disciplina, de não sei o quê, de caminhada, de vida antissocial. Eu não me abro a essas coisas. Eu vivo, me renuncio a mim mesmo? Não. Eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Renunciei sim, vida social, isso sim. E me dedico a servir essa paróquia. Mas não sou de certas coisas, não abandono certa segurança. Tanto que chega um momento eu começo a me perguntar, quando é que eu vou poder me aposentar? Para ver se eu não morro sem nada nessa vida, né? Já que eu não vou ter mais nem vou fazer parte de uma ordem religiosa. E começo uma vida numa experiência de uma diocese já com acima de 50 anos. Então, para quem é um padre que viveu a vida de diocese, consegue fazer um pé de meia para garantir bem o final de vida, né? No meu caso, não, né? Mas também, na hora que é para morrer, a gente morre de qualquer forma, né? Isso não é importante. Então, renunciar a si mesmo, assumir a cruz e vem e siga-me, é o que Jesus cobra da multidão. Vocês não são mais importantes do que eu. Vocês não vão à minha frente.
vocês têm que assumir o peso da dor de existir. Olhar para a cruz é assumir o peso da dor de existir. Não dá para a gente olhar para a cruz e ficar em paz, porque a cruz é um cadáver pendurado, morto, e esse cadáver é Deus encarnado. E aí que a gente percebe que a violência da humanidade não tem limite, né? A ganância humana não tem limite. A vaidade, a prepotência não tem limite. O desejo pelo poder dentro dos mundos religiosos não tem limite, não. Há muito crime dentro da igreja porque a gente tem que eliminar a gente para não perder o cargo, a função. Há muitas autoridades que vai deixando o outro morrer para não ter muito trabalho. Então, Jesus vai falando para a multidão, viu? Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim. E aí talvez venha a frase mais importante para a nossa vida e a nossa história. Essa é a frase mais profunda, existencial e desafiadora da vida de um cristão. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde, se destrói a si mesmo? O que adianta, às vezes, a gente lutar para ter tanta coisa se a gente se destrói a si mesmo? O que adianta lutar para ter tanta coisa, poder, cargo, dinheiro, fama, sempre estar na esfera do poder, sempre ter títulos de grandeza? Eu convivi com padres que às vezes viraram até bispo, que não admitia não ser superior, eu não admitia não ter cargo importante, e que se da possibilidade de morar numa casa sem ser o chefe era motivo de destruir tudo, de crise violenta, viu? E por isso tem que virar bispo, né? Porque bispo você fica no cargo a vida toda e com o título a vida toda. E a pessoa assim, o que adianta? O que adianta? Viu? Você ser uma autoridade ou ter um título de autoridade por imposição, porque você é incapaz de servir, você é incapaz de se humilhar e ser só mais um dentro de um convento, dentro de uma comunidade. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê a coragem da gente renunciar a si mesmo e a mim, para que eu renuncie a si mesmo, abandone certas coisas que eu trago dentro de mim e que eu assuma o peso da cruz do meu passado, da minha história, da minha vida, e que eu tenha coragem de seguir Jesus Cristo até o último suspiro. Um abraço e até mais.